Bem-vindas e bem-vindos ao Uai, a Ficha Caiu. Mais uma vez estamos aqui reunidos para um papo daqueles com um assunto que eu tenho certeza que vai tocar em você. Porque todo mundo precisa. Mas antes que eu comece a falar, eu trouxe aqui hoje a esteticista Patrícia Delamore. Mas, como você já sabe aqui, é melhor ela mesma se apresentar. Patrícia, seja muito bem-vinda. Me diz quem é você no mundo. Oi, eu sou Patrícia Delamore, eu transformo vidas, eu resgato a autoestima e eu tenho uma função que é super importante na vida das mulheres. Olha só, uma função importante na vida das mulheres. Vamos começar falando de quê? Autocuidado. É uma coisa que todo mundo quer, todo mundo se interessa, acha importante, né? Sim. Você fala assim, o que você acha de autocuidado? Nossa, importantíssimo. Mas o que é isso na prática? E, assim, vamos dizer que não é só a questão estética em si, né? Sim. Conta pra gente. Vai além. Vamos começar do beabá. O que é o autocuidado? Então, primeiro a gente precisa falar que ninguém veio aqui para glamorizar nada, né, Brenda? Por favor. Nós sabemos da importância do autocuidado, mas nós sabemos que o tempo se torna escasso quando se relaciona a esse assunto. Então, o que eu venho pensando? Quem é prioridade, né? Nossa. Eu tenho tempo para todas as coisas? Eu sou a boa mãe, eu sou a boa esposa, eu sou a excelente profissional. Mas quando eu preciso me olhar, aí eu não tenho tempo. Então, será que não tenho tempo ou não me valorizo o suficiente para dedicar esse tempo a mim? E é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos mostrar na prática que é possível, com pouco tempo, você fazer o mínimo possível, né? Eu acho que essa coisa de se conhecer, de se amar, de se dedicar. Você só derrama no outro aquilo que você tem. E se você não tem, você não consegue derramar. É verdade. Não, e aí eu já vou pegar num ponto que é o seguinte. Quando a gente fala prioridade, se priorizar, a primeira coisa que muita gente, que até por falta de conhecimento, né, fala é o seguinte: você é egoísta. Sim. Você não pode se colocar no primeiro lugar. Você tem um filho, você tem uma filha, você tem um marido, né? Você tem sua profissão. A sociedade Como assim? massacra. Só que nós temos que entender o que é funcional. Quem vive essa realidade? É a sociedade? O que isso interfere dentro da sua rotina? Quem paga seus boletos? Exatamente. Então eu falo assim, se estiver pagando boleto, dá opinião. Mas... Se não... Mas é exatamente isso. Nós viemos de uma história onde se é pregado que mulher não pode se olhar com amor. Né? Então eu vou no supermercado, eu vou comprar o shampoo mais barato que tem. Porque o mais caro, o mais interessante é para o meu filho, é para o meu marido. Mas aonde vem a minha importância? É verdade. Né? Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Ninguém está aqui também para poder desfazer laços, né? Porque a gente precisa... Senão, vem as radicais e vão querer colocar minha... Não tem nada disso. É mostrar para ela o papel de importância que ela tem como mulher na sociedade. Sim. E o autocuidado, ele não é possível se essa pessoa não se olhar com amor. Né? Então, eu vou querer um creme que seja gostoso mesmo. Eu vou querer um tempo, mas que horário que eu vou cuidar? Gente, é sobre prioridade. Em algum momento, você vai estar sozinha. E esse vai ser o seu momento. Seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu não sei, mas é possível e eu tô aqui para poder contar. Não, e gente, eu achei tão fantástica essa mulher, porque é o seguinte, a gente tá marcando podcast, gravar, não sei o quê. Ela falou assim, Brenda, o único horário que eu não posso é de manhã, sabe por quê? De manhã é o horário que eu gosto de me cuidar, de fazer minha caminhada. Eu falei, essa mulher é fantástica, meu Deus! Autocuidado e prioridades, né, Brenda? Isso seria o ideal, né, Paty? A gente tirar dentro das 24 horas, alguma hora, pra seja uma hora, mas que a gente pare e olhe para nós mesmas, né? E vou te falar que no início não foi fácil não, tá? Do jeito que tá funcionando hoje redondinho, nem sempre foi assim. Mas a partir do momento que eu determinei que eu precisava de um tempo para mim, aí eu comecei a disciplinar clientes,
pessoas no meu entorno, e aí eu fui encaixando, ajustando, e chega uma hora que você não quer abrir mais mão. É verdade. Quando você descobre esse amor próprio, aí você não abre mão por nada nesse mundo. Não tem preço, Não. né? Mas aí que tá. Você falou uma coisa que eu acho que principalmente mulher, né? A gente vai falar dessa coisa de homem e mulher com autocuidado, mas tá muito ligado à mulher, eu vejo isso, né? Sim. Não que os homens sejam descuidados, não seja isso, não que seja isso. Mas eles se priorizam, já viu? Então, é isso que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas qual que é o momento que a gente para e olha pra gente e diz assim, eu preciso me cuidar? É quando você tá desmazelada, que você olha no espelho, que tá tudo feio, ou que a sua autoestima tá baixíssima. Ou seja, pra você, qual foi o ponto que você falou assim, gente, eu preciso tirar um tempo pra mim? Quando eu tava no fundo do poço. É forte senta falar. Que lá veio, já tá... Verdade. Vai fazer a gente chorar aqui hoje não, né? Como eu falei com você me chamou no melhor momento da minha vida. Realmente, o que eu exalo é amor próprio. O ano passado, eu passei por muitas dificuldades. E eu cheguei no momento a ponto de querer desistir de viver. Nossa. E isso é muito forte porque eu trato de pessoas. Sim. Eu dou esperança, eu resgato a autoestima. E como que logo eu, que deposito tudo isso, faço o inverso. Eu estava exausta. Eu não conseguia me identificar, a minha imagem ficava deturpada e eu não sabia por onde começar. E por isso que hoje eu priorizo a atividade física. Eu ia arrastada, mas eu ia. E isso começou a trazer equilíbrio, né? Não só para o meu corpo, porque as pessoas acreditam que autocuidado tem a ver só com o corpo. E nem sempre. Às vezes é sua mente que está te matando. Verdade. E aí foi aonde eu acendi essa chave. E quando eu tenho a oportunidade de falar para alguém que está caminhando para isso, eu falo, gente, não espere acontecer para que você precise sair, porque muitas vezes é tarde. A gente tem visto um índice alto de pessoas que têm suicidado por não se olhar. E quando eu entendo o quão importante eu sou, e eu fui criado por Deus assim, e me autoafirmo o tempo todo, não tem como ser diferente. E aí você transborda o que está sobrando em você. Sim. Então, foi bem difícil, mas foi possível e eu tô aqui, né? Para contar, que é melhor, com né? Propriedade. Para dizer que é possível sair de uma situação difícil, né? Que é o que você falou, é um assunto muito sério, mas que é bom a gente conversar, porque é um assunto muito tabu ainda. As pessoas não gostam de falar, né? De suicídio, de desânimo, de autoestima. Muitas vezes não entendem a própria depressão. Né? Acho que é frescura. Frescura. A sociedade gente, fala assim, não, vocês estão dando muita ficha para um sofrimento bobo. Mas só que essa ficha tem que cair, né? Essa ficha tem que cair, porque é muito sério. Né? A gente tem que procurar ajuda realmente profissional, de psicólogos, psicoterapia. Faço terapia, tá? Pois é, mas precisa. Mas precisa. Necessário. Porque a gente precisa realmente se olhar com esse amor. Autocuidado. Né? Autocuidado, exatamente. Mas aí você falou de cliente, né? Sim. Conta pra gente aqui, qual que é a sua área de atuação, como que você foi parar na estética, eu já te apresentei, esteticista, mas conta aqui, como é que você foi parar nessa área? Então, trabalho com beleza, resgate de autoestima e muitas vezes não tem a ver com procedimentos estéticos, né? Eu costumo dizer que 100% daquelas mulheres que me procuram, elas estão doentes de alguma maneira internamente. E aí eu consigo tocar a alma delas. E eu entrei na estética por acaso. Em 2013, teve uma crise no Brasil, eu fiquei desempregada. O meu filho sempre morou comigo, ele era pequeno. E na necessidade de buscar uma oportunidade com um currículo até bem considerável, eu busquei várias possibilidades. E eu fiquei 1 ano e 5 meses desempregada. O pai dele, vendo a situação, quis me dar uma oportunidade de buscar, né? Algo que trouxesse uma renda que fosse minha. E aí ele pagou para mim um curso de micropigmentação. Fui eu, sem saber de nada, e eu imaginei assim, pode ser a minha única oportunidade de sair dessa crise.
e eu fiz de um limão uma limonada. Então, como o mercado já estava saturado, ele acreditava que daria muito dinheiro. Eu peguei a minha mochila e um dia eu acordei e falei, eu preciso ir atrás do dinheiro. E eu fui para o interior, fazer o meu nome no interior. Voltando, eu atendi as minhas clientes no sofá da minha casa. Olha só. Eu tinha um desejo, mas eu não tinha uma estrutura. E eu perdi muitas clientes por causa disso, né? Mas por causa disso, eu determinei que eu seria diferente de todas as outras. E aí, a partir daí, eu paguei o meu curso de estética. Quando eu entrei lá no curso, a estética me abraçou e foi aonde eu vi a importância de me cuidar. Como que eu cuido de alguém se eu não me cuido? Eu era uma pessoa que eu andava só de coque, achava que não era necessário um batom, você fazer uma maquiagem, a gente não precisa estar o tempo todo arrumado, a gente sabe, né? Mas o quanto é bom você se olhar no espelho. E aí eu precisei começar a desenvolver. E a partir daí eu me encantei. Só que não tinha somente o desejo de entregar um bom trabalho. Eu sou graduada hoje em estética. Realmente eu busco novos horizontes. Semana que vem eu estou num congresso lá em São Paulo, em nome de Jesus. Amém! Buscando mais. E Deus me mostrou que eu tinha uma missão. Por isso que eu precisei me olhar. Porque quando eu entendi que eu não estava dando conta de auxiliar aquelas mulheres que estavam doentes, porque eu estava doente, foi quando eu busquei o meu tratamento. E aí hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não sendo esteticista e tocando de alguma maneira na alma dessas mulheres. Tá vendo, né? Não é só esteticista. Não. Pensem nisso, né? Mas voltando a essa questão do autocuidado, por que a gente não se cuida? O que você mais ouve, principalmente com as suas clientes, né? Que eu sei que você é uma pessoa que fala, aqui tá faltando aqui, não. E o que você tá fazendo para isso? Né? Você vai cutucando, que eu conheço ela já, viu, gente? Já teve na minha maca. Já tive. Então, assim, o que você mais ouve, né? Porque você deve ter relatos 1000 sobre autocuidado, sobre não ter o autocuidado. Por que a gente deixa essa parte de lado, já que a gente, é o que você falou, a gente vai atrás do trabalho, da especialização, do estudo, mas quando é pra gente, o tempo não existe. A prioridade. O que é prioridade para mim? E aí eu coloco tudo na frente, então eu deposito todo o meu tempo e por isso ele não sobra para mim. Então eu te pergunto assim, você que tem um filho, se aparecer uma reunião de urgência agora, nesse momento, você não vai arrumar um tempo? Vou ter que dar um jeito. E aí, se aparece alguma situação dentro da sua casa que você precisa resolver, que está fora do programado, você não arruma esse tempo? Então, é sobre prioridade. Quando você entende prioridade, é o que você falou. A sociedade, ela te massacra. Sim. Porque ela fala assim, nossa, mas você vai deixar de cuidar do seu filho? Não é deixar, é associar. Tudo tem que funcionar. Mas quando eu me olho, aí você é taxada de egoísta. Sim. Eu vou falar por mim, porque as pessoas só veem o lado, né, positivo. Agora ela só pensa em academia. Mas agora tudo é corpo. Eu falo, gente, eu costumo fazer uma pergunta quando eu tenho oportunidade assim, ó. Quando você chegar no final da sua vida, aí você vai fazer tipo uma prestação de contas. Imagina lá você diante de Deus. E aí Deus vai perguntar assim, Brenda, o que você fez de bom lá na Terra? E aí você vai falar, né? Eu tentei influenciar mulheres, eu defendi causas, eu fui uma boa mãe, eu me esforcei. Só que no final ele vai te perguntar, e o que a Brenda fez pela Brenda? Eu arrepio de falar porque dói. Como que no ponto mais importante, você é uma criatura feita pelo Criador, ele te manda para a Terra, mas em primeiro lugar você deixa de cuidar de você para cuidar. E como que você é tão profissional, né? É tão mãe, mas no quesito você e amor próprio é tão pequeno. É você se diminuir. Então, não adianta a gente também cobrar da sociedade algo que a gente não está fazendo. Só que a partir do momento que você faz, é o que eu falo com elas. Eu falo assim, gente, aqui eu estou fazendo o meu procedimento. Eu costumo dizer que eu faço uma estética humanizada.
eu tento ouvir a necessidade. Nem sempre é o que elas querem, né? E aí, quando eu entrego aquilo ali, eu falo, ó, vocês vão voar com a asa de vocês. Eu tô de olho, como diz você, mas vão voar. Por quê? A intenção não é você ficar dependente da parte que cuida, porque aí não é autocuidado. Entra naquele, mas eu estou cuidando de você, é o momento que você se entrega para mim. E aí, quando você chega em casa, você não vai dar aquela sequência. Então, eu ensino a passar um protetor. Quantas mulheres, eu falo assim, gente, protetor solar. Nem passa, né? Não Acha tem a ver com estética só quando vai tomar sol, né? Paty, mas a minha pele é ótima. Ai, Paty, mas eu nem tenho mancha. Aí você tem que desmistificar muita coisa também. Então, quando eu toco nelas e aí eu falo sobre isso, elas começam, nesse pequeno detalhe, elas já começam a se olhar. Então, eu tenho um compromisso comigo. Aí é de manhã, eu falo, coloca o protetor e a vitamina C dentro da bolsa. 3 segundos, é dela. Então, a gente não está falando de academia, né? Porque as pessoas falam, é uma realidade muito distante. Pode ser realmente para a grande maioria. Mas é o que você fizer para você. E assim, ok. Entendi, Paty, que eu preciso me priorizar. Muito. Ter meu momento. Mas como é que eu faço para manter essa regularidade? Porque no início, quando a gente toma um choque, e eu passei por isso também, tive uma parte da minha vida que eu estava descuidada mesmo. E a minha terapeuta, Pamela Mello, maravilhosa, deu um puxão de orelha. Virou e falou assim, minha filha, quanto tempo você não olha para você? Mas ela deu um tapa na minha cara de um jeito que eu falei... Um sacode. Quando é que você passa um creme no seu corpo com calma? É isso. Não, o que é isso? Aí eu falei, perguntas que você não faz porque está no automático. Exatamente. Né? E eu comecei a observar essas coisas, sabe? E eu falei, não, eu vou mudar isso. Realmente, eu não quero, né? Nossa, pensa bem, se chegar a pessoa... Porque muita gente... Quantas pessoas me viu desse jeito e ninguém teve coragem de falar? Mas ela tá ali para fazer esse papel. Verdade. E aí eu comecei a falar, poxa, isso tá externando, né? Está visível fisicamente. E eu comecei a mudar. Tem alguns momentos meus mesmo. De falar, tomei meu banho, eu vou passar o creme no meu corpo da testa até a ponta do pé. E ninguém vai atrapalhar o seu momento. Parar. Pode cair o mundo fora desse banheiro, que eu não tô nem aí. É sobre isso. Né? E assim, sem culpa. Sim. Eu acho que tem isso também. A gente não pode ter culpa de se priorizar. Porque, igual você falou, eu sou cobrada. A vida dela é só academia. Sim. Eu tenho pessoas que eu falo assim, hoje eu vou sair com uma amiga minha. Nossa! Ué, mas e seu filho? Tá com o pai. E o seu marido? Tá com o filho. Mas ele não vai? Não vai. Porque é programa de amiga. Amiga, sabe? Parecer, pôr a mente, né? Distrair um pouco. E aí acham um absurdo aquilo muitas vezes, né? Porque assim, como assim? É casado, tem filho, vai deixar... E eu falei, gente, sou um ser humano como qualquer outra pessoa, que pode e deve ter os momentos que não é... Porque tem uma coisa, mulher casa, ela... É o que você falou, tem que ser a mãe, tem que ser a esposa, mas ela só não é o indivíduo. Ela só não é o indivíduo, exatamente. E isso assim, aí vem a culpa, né? Porque as pessoas, se você não tem né, com você ali, né, junto, sou eu e eu aqui. Sim. Você se entrega facilmente e não consegue manter. Porque você se sente culpada daqui a pouco. Eu não passo mais o creme porque meu filho bate na porta. Eu quero alguma coisa. Enquanto você tá passando o creme, aí você passa de um lado da mão, a outra mão fica sem, o braço. E né? Então, assim, como que a gente mantém também? Porque no início a gente, descobri, preciso me cuidar. Sim. Mas como é que, com o passar do tempo, será que eu consigo manter isso? Consegue. Né? É sobre compromisso mesmo. A gente está falando sobre autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, eu sei a força que eu tenho, então eu consigo colocar limites, né? Nós precisamos entender que são indivíduos. A Brenda, ela é um indivíduo antes de qualquer coisa. Antes dela ser mãe, antes dela ser esposa, antes dela ser qualquer coisa.
E não, eu costumo dizer muito assim, eu ando muito de fone. Na academia eu falo, eu odeio barulhos externos. Porque os barulhos externos, eles te massacram. Literalmente. Ninguém vai estender uma mão. Trazendo pra vida. Exatamente. Por isso que eu falo com você, que o meu trabalho, ele vai além de entregar um bom protocolo. O bom protocolo, filha, eu falo assim, se joga, deixa comigo que eu entendo. Mas tocar a alma a ponto de conseguir 1% de mudança ali é que é o difícil. Eu te conto mais. Muitas delas deitam lá e falam assim, o meu marido pergunta para que eu vou gastar dinheiro à toa? O meu marido vai me xingar porque eu vou chegar com o rosto... Não existe nada que motive, juro. A família é, muitas vezes, a primeira a diminuir essa vontade da pessoa se gostar. Não, quando ela tem que pagar a conta de casa, não tem problema, né? Exatamente. Tá tudo certo. Você se torna como se fosse um gerador de prazer alheio. E aí, é por isso que eu tô te falando. Quando você se olha... por isso que eu falo hoje sobre... A gente tá falando sobre terapia. Eu sei que nem todas têm acesso, mas hoje tem tanto, né, tanto projeto legal. Mas quando você entra na terapia, o que acontece? Você deixa a emoção de lado e você é direcionado de forma racional. E aí vem... É o meu momento? É o meu momento. Se eu estivesse fora de casa, iria acontecer. Por que aqui dentro da minha casa não? Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou fazendo pequenos ajustes, que é o que eu te falei. Nem sempre eu treinei de manhã, né? Então, eu coloquei a meta de treinar. Vou treinar. Aí, de vez em quando, cliente e tal, eu falei assim, não, eu tô percebendo que elas estão meio que me manipulando. Gente, é antes ou depois do treino? Então, eu não deixo de treinar, mas eu não deixo de trabalhar. Mas elas têm ali um limite. Porque é o meu autocuidado, né? Claro. Então, quando você estipula... Indiferente do horário que seja. Não vai pensar que é bater um cartão como numa empresa. Porque senão assim a pessoa funciona. fala assim, vou colocar meu despertador 6 horas da manhã, que é meu autocuidado. Deu 6h05, apareceu um imprevisto. Eu deixo de lado. Você vai deixar. Mas aí, depois desse compromisso, é o meu autocuidado. Existe tempo. Ele só não está sendo bem administrado para você. É verdade. Tá? Não, e aí tem essa questão... que o autocuidado vai puxar outra coisa, que é a autoestima. Sim. Elas estão ali, ó, juntinhas, né? Porque é o que a gente tá falando. Primeiro, autocuidado não é aparência física. Não. A gente tem que deixar isso claro, né? E ela está ligada à autoestima. Então, se você tem autocuidado, a sua autoestima vai estar... Lá em cima. Né? Lá em cima. Eu recebo muitos relatos assim, são emocionantes, tá? De mulheres que deitam lá e aí depois de um procedimento que às vezes nem deu a diferença completa, mas do estado delas estarem. Então, o que eu faço? Eu preparo todo um ambiente, por isso que eu falo também sobre preparar ambiente, tá? Você vai preparar o seu ambiente, porque ninguém vai preparar ele para você, não. Você tem que estar aberta para aquilo, né, Você Paty? vai acordar, ligada no 220, para quem é mãe, para quem... Nós entendemos tudo que vocês estão falando, gente. Hoje meu filho tem 20 anos, mora com o pai dele, é independente, mas ele morou comigo a vida inteira. Então, eu tenho propriedade para poder falar, né? Porque senão fica como se fosse tudo muito fácil, ou tudo muito mundo da impossível. Hello Kitty. Né? Ou senão tudo muito perfeito. difícil também. É impossível, uai. Não, é questão de dividir. Sim. Então, eu preciso colocar como meta de vida, porque é o que a gente está falando, autoestima, amor próprio, sanidade mental. Sim. Eu falo sobre os pilares, né? Mente, corpo e espírito. Gente, não tem... Ai, Paty, mas como que eu vou fazer para poder despertar isso dentro de mim? Nós não vamos falar de religião, mas começa a interiorizar todas essas coisas. Exato. Eu não tenho força sozinha, mas Deus me ajuda, né? E essas coisas, elas vão linkando. E eu falo assim, ó, se você conseguir manter 2 pilares desse, o outro, mesmo que ele esteja desalinhado, ele tem que vir. Sim, vai automático. Agora, se você tá com os 3... Você pergunta pra pessoa assim, fulano, o que você tá fazendo pro seu corpo? Ah, Paty, não tenho tempo, porque eu já acordo menino na escola, não sei o quê. Tá, então o que você tá fazendo pra sua mente? Ah, não, o dinheiro é curto, não sei o quê. Aí você fala assim, tá, e pro seu espírito? Aí você pensa assim, desenganou, né? Desistiu da vida. Mas não, e é aquela coisa que a gente fala, quando uma mulher tá bem, tudo ao redor dela vai bem. Impressionante. Principalmente em casa, quem é casado, quem tem filho, não é? Impressionante.
Porque depois vê uma mulher mal-humorada dentro de casa. Nossa, essa mulher... Aí você pode Mas também... ninguém para e fala assim, peraí. Dá uma dica também para os rapazes, né? Claro que pra nós dar um vamos chegar auxílio. lá. Ué, porque, ué. assim, eles querem elas bem cheirosinhas no final Lindas, do dia. sorridentes. Tá. Mas aí na hora você fala assim, fulano, fica com o nosso filho para eu tomar um banho. O menino tá gritando, o menino isso aqui. Não dá certo. Então, tem que abrir mão de alguma coisa, né? Eu vou ser o parceiro, eu vou dar esse suporte. Agora, as que estão sozinhas, é o que eu falei, eu alinhei tudo na minha espiritualidade. Porque eu entendi, assim, que eu também não tinha que depositar a responsabilidade num outro ser humano. Sim, Cabe a mim. claro. E aí, o que você falou, quando você tá com autoestima, eu falo assim, gente... Eu falei com a minha terapeuta esses dias, né, Elaine? Falei, parece que tá caindo até pretendentes, assim, do céu. Porque eu acho que a gente fica tão feliz e não é nem que você tá buscando. Mas é energia. É energia que Eu você acho, emana. As eu pessoas acho. percebem isso. E as pessoas falam assim, eu preciso de uma parte... Eu ouço, né, muito. Preciso de uma parte na minha vida. Eu falo, vocês precisam de Deus, vocês precisam de um exercício, vocês precisam de uma terapia. Vocês estão gostando do que eu tenho dentro de mim, que foi desenvolvido ao longo dos anos. E que é seu. Ai, eu não quero perder, não. E que é seu. Exatamente. Cada um tem a sua É o caminhada, meu tesourinho, não é? né? Meu irmão fala isso, cada um com a sua caminhada. E é isso mesmo. Exatamente. E eu tava pesquisando, né, que o jornalista, né, fica fuçando os negócios enfim, sobre essa questão do autocuidado. E aí, na área da saúde, lá nos anos 50, para você ter ideia, teve uma enfermeira americana, Dorothea Oren, acho que é assim que fala o nome dela. E ela falou que o seguinte, que a noção do autocuidado era um conjunto de ações de cada indivíduo para a manutenção da sua própria saúde e bem-estar. Então, olha para você ver, não está falando de estética, não está falando de pele linda, de não envelhecer, De mas unha está falando feita, de cabelo feito. Exato, bem-estar e saúde. Olha como que isso é forte. Não é? E aí, pesquisando mais ainda, não fiquei satisfeito. Tá me dando uma aula. Eu descobri que tem pelo menos 5 tipos de autocuidado. Emocional, físico, intelectual, espiritual e social. Tá vendo? É bem os 3 pilares que você falou, corpo, mente e espiritual, mas também o intelectual social. e o social. Intelectual porque você vai aprender algo novo que você não sabe, você vai buscar algo novo. E aí, gente, não é nada caro não, tá? A gente não tá falando para você comprar uma obra do Picasso, não é isso. Mas vai, por exemplo, na Praça da Liberdade, vamos pegar aqui a região próxima a nós, Belo Horizonte. Você tem um circuito gratuito de cultura, do seu intelecto. Exatamente. Entende? É o que você falou, não existe desculpa quando você quer buscar, né? Eu não tenho dinheiro. Mas tem opções que você pode ir de graça ou pagando muito pouco. Sim. Um livro. Outro dia eu vi uma livraria em Belo Horizonte mesmo, eu estou até querendo ir lá. Eles estavam vendendo cada livro por R$1,99. Você tinha que comprar pelo menos 10. Mas você Mas pergunta você vai pagar R$20 em 10 livros? Mas pergunta se alguém quer cultura, investir nisso. É intelecto. É o que a gente está falando. E a outra aqui que é o social. De estar no meio de pessoas, né? De conversar, de ter experiências. De trocas. E entender que o lugar do outro é o seu lugar também. Exatamente. Que a gente passa pelas mesmas coisas. O que vai diferir mesmo é a maneira da gente enxergar e agir diante daquilo que você está vivendo. Exatamente. Né? Então, são coisas que são possíveis de alcançar, né? E é bem o que a gente está falando, são desculpas. Desculpas. Para tudo eu tenho uma desculpa quando se refere a mim. Eu costumo dizer assim mais, que você falou e realmente eu sou dessa. Pego no pé, gente. Deitou na minha maca, já não se pertence, me pertence, tá? Adoro. Qual é a próxima desculpa que você vai me dar para o que você deixou de fazer? Porque quando elas chegam lá, é uma avalanche. Aí, gente, ela é assim mesmo, tá? A mãozinha, você não tem argumento. Não, e aí eu só faço assim no final. Qual é a desculpa que você não fez? O que você não fez? Porque a gente sabe. É verdade. Então, assim, já é da natureza da mulher postergar, inventar desculpas, porque, Brenda, se moldar, uma das situações que eu tive com a minha terapeuta e pegou demais, foi a mais profunda de todas.
Patrícia, o que você gosta? Quem é a Patrícia? Por isso que eu te falei, quando você fez a pergunta, nossa, Tá explicado. eu não sabia. Por quê? Porque eu me entendi desde nova a Patrícia filha, depois eu fui Patrícia mãe, eu fui Patrícia profissional, aí eu fui tudo. Mas eu esqueci de me olhar. E quando ela me desafia a me conhecer, é o maior desafio, mas é o maior prazer que alguém pode ter. É um presente, né? Libertador. Aí aquela sensação de exaustão, ela deixa de existir. Tudo fica mais leve. Patrícia, deixa de ter problema? Não. Você continua com os problemas, mas você tem uma perspectiva diferente. Exato. Porque quando eu estou bem, é o que você falou, a minha energia, a minha dedicação, isso consome demais? Eu consigo resolver? E aí eu falei assim, gente, isso é transformador. E até quando você tá numa energia dessa, você acaba atraindo coisas positivas para si também. Sempre. Não aí é? você abre. não precisa procurar. E tem gente que fica com essa sensação no final do dia. Eu fiz, que era o que eu estava sentindo. Eu tô falando que eu tenho propriedade para poder falar. Sim. Eu fazia. No final do dia eu tinha aquela sensação de exaustão. Eu não consegui produzir. O que está acontecendo? Eu estou frustrada. E estava tudo relacionado comigo. Quando eu deixei de focar no problema e foquei na solução, que era exatamente... Então, deixa eu tentar descobrir. Tá, você falou sobre encontro com amigos. Eu tenho os meus grupos de Luluzinha. Elas são uma das melhores terapias que eu tenho pra vida. Nossa. Mas eu escolho pessoas que eu quero caminhar. Que é muito importante tem também. Tem os mesmos propósitos, né? Tá porque pensando às vezes, igual ali? Porque às vezes a pessoa julga, porque antigamente também, vamos falar, uma mãe que largava o menino, ela não queria sair pra distrair. Não. Hoje é diferente. Elas querem só uma válvula de escape. Muitas vezes eu sento com 90% de mulheres casadas, né? E a gente tem os mesmos assuntos. É uma troca. E a gente se comprometeu a fazer isso pelo menos uma vez por mês. Então, é a questão social, né? Mas e é super produtivo isso pra gente, né? Porque a hora que você esvazia a mente, que você sai daquele ambiente que você tá totalmente acostumado a viver todo santo dia. Exatamente. E se encontra com pessoas que estão vivendo a mesma coisa, mas que não tem muito... Que fica pisando em ovos, não tem que ser o perfeito, pode ser você mesma, né? Exatamente. Que é o que é mais difícil, inclusive. Pois é, mas aí voltando à questão do autocuidado, mulher e homem, você começou a dar um spoiler no início da nossa conversa. Mas eles se cuidam, se priorizam. Como é que os homens se priorizam? Qual que é a diferença? Primeira coisa, eles transferem a responsabilidade toda para as mulheres. Simples assim. E aí, como elas já vêm dessa geração que a gente fala, né? Que a sociedade impõe que a mulher tem que fazer tudo, elas acreditam que elas têm que fazer tudo. E a gente absorve elas têm que ser uma... Exatamente. Recebo, manda, não recebo. Aí eu falo, gente, tem muitas vezes que você tá fazendo, você não tá dando conta, que era o que eu sentia. Aí eu tava fazendo, e não tava dando conta, mas eu não colocava limites. É sobre limites. Então, quando eu vejo que eles têm uma prioridade... Peraí, eu moro numa casa que sou eu e o meu marido. O filho não é só meu. Eu fiquei com esse filho o dia inteiro. Então, se o meu marido ele não tem 5 minutos para ele me dar para cuidar do nosso filho, precisa ser repensado a nossa situação. Mas não... Volto a dizer, ninguém tá aqui para poder desfazer casamento de ninguém, nem nada. A gente quer fazer com que seja uma relação estabelecida, saudável para os dois. Claro, tem que ser bom para os dois. Quando eles vão pro futebol. Sozinho. Quando eles vão pro futebol. Você fala assim, não, aonde tá a chuteira já? Dentro do carro, o amigo já tá esperando. Prioridade. Então, quando eu entendo que eu tenho... Não é questão de disputar, né? Porque senão entra naquela disputa. Mas, fulano... Olha, eu falo assim, gente, não tem coisa melhor que você ser uma apelativa, fofa. Prepara um ambiente todo assim durante o dia. Porque é o que você falou, chega lá, a mulher tá ranzinza, tá xingando. Aí o homem vai tomar birra e ele não vai fazer, porque eles são pirracentos. É verdade. Eles são. Mas aí você preparou tudo, amor, fiz uma comidinha, agora eu tô querendo tomar um banhozinho. Né? Às vezes não tem nem o filho, gente. Tem gente que arruma desculpa, eu não tenho tempo. Eu falo assim, não tem nem um filho te gritando. Aí, debaixo do chuveiro... Filha, eu não sei se você tem essa mania, eu adoro tomar banho no escuro e com música.
Não, no escuro não, que eu tenho medo do escuro. Não, mas com música fica uma luz bem penumbra assim, para dar uma sensação de abaixar um pouco a sua energia do dia. Experimenta um dia. Tá, vou experimentar. E música. E aí você começa música eu amo. a se identificar. Porque ali é só você e você. E depois você começa... Porque a gente tá falando do autocuidado dentro de casa. Não, e o homem tem a gaveta do nada dele, né? Que ele entra lá e nada. E a Nada gente tem que aprender muitas vezes Esvaziar com os homens, sua né? Que é entrar nessa gaveta lá e ficar, ó. Esvaziar. Entrei, fechei. Porque e é no o dia meu seguinte momento. começa tudo de novo. E se você não tiver uma reserva, vai chegar no ponto que a gente está falando que é muito delicado e realmente. A gente não dá As conta. pessoas elas precisam estabelecer. Eu entendo hoje, eu falei com a minha terapeuta, eu falei assim, é tão bom quando você consegue dar nome para o problema, aí você fala, esse problema eu vou resolver, esse eu não dou conta, esse é de Deus, esse tá. E aí você começa a estabelecer, simplesmente. De novo, o autoconhecimento. E são 24 horas, né, Brenda? Sim. Se de 24 horas você não tiver 15 minutos para você... É o que você falou, 15 minutos. Quem não tem 15 minutos hoje? Todo mundo tem. E olha que eu sou de rádio, gente. 15 minutos é coisa demais. É muita coisa. Porque eu tinha que dar notícia no rádio em 1 minuto e meio no máximo. Pensa. Então, 15 minutos é muita coisa. E num dia inteiro é pouquíssima coisa. Pensa bem. É, exatamente Não isso. há realmente motivo pra gente se anular ou se esquecer ou deixar que tá ali. Não. Daqui a pouco. Sem desculpas, Eu vou me sem cuidar. retardar, sem postergar. Você é prioridade, é hoje, agora, porque amanhã pode não dar tempo, É verdade. né? É verdade. E é o que sempre falo, o presente. O presente é o presente. É a gente hoje, só é tem... agora. O ontem foi e Eu o amanhã acredito que a gente não vai sabe. dar uma sacudida nessas mulheres, elas vão sair. Mas não é possível. Se cada uma que tá vendo a gente aqui não tirar 15 minutos do dia para passar um creme, né? Pentear um cabelo, usar um banho relaxante. sei lá, aquela loção que você comprou, aquele perfume que você ama. Invistam em você. Roupa. Isso, Ai, isso Paty, é mas eu- sentimento, né? Não é nem... A gente tá falando aqui, não é ficar comprando coisa cara. Não Não. é isso. É aquilo que você sente bem. Ouve uma música, né? Vai, sei lá, você gosta de caminhar no domingo de manhã em algum lugar? Vá num parque, você se sente bem, conecta com né, a natureza, com o universo. Se programe. Vá, faça. Porque ninguém precisa acordar e falar assim, eu vou pro parque amanhã. É, Né? exatamente. Mas tudo Já tem a sua programado rotina. dificilmente vai sair fora do roteiro. E é o que você falou, 15 minutos não vai acontecer algo extraordinário que vá te tirar desses 15 minutos. Não vão fazer diferença no mundo, mas faz para você. Exatamente. E vou te falar, se acontecer, você não poderá mudar o que aconteceu. Você estando dentro da sua casa ou fora, você pode ficar Vai acontecer relaxado. do mesmo Mas aí volta no sentimento de culpa. Quando você se autoconhece e que você entende que você não tem culpa de nada que as pessoas projetam em você, é libertador. É leve. Total. Quando os outros falam comigo, eu... Aham. Tá bom. Paty, me conta, o que você aprendeu com o mundo sendo uma mulher? Primeiro eu aprendi a ser muito forte. Porque o mundo, ele muitas vezes dá medo, né? A gente Bastante. fala muito sobre isso. Bastante. E eu fui forjada a ser uma mulher indestrutível. Até ontem eu achava. Meu Deus, pesado isso, hein, Paty? Demais, é uma responsabilidade gigantesca. Indestrutível, né? Acorda, não tenho tempo, não posso adoecer. Não sei. E aí eu senti isso. E eu achei que estava dando certo, né? Durante um Bobinha. tempo. Oh, ninguém me contou, mas eu vou contar para vocês. E aí, quando eu fui para o fundo do poço, Brenda, eu percebi que eu não tinha controle de nada. E aí eu precisava, ao mesmo tempo, equilibrar ser forte com ser sensível. Cuidar com ser cuidada. Então, hoje, você fala do mundo externo, mas hoje eu sou projetada pelo meu mundo. Legal. Eu crio o meu mundo. Estamos em circunstâncias que a gente não pode ser hipócrita, sociedade, tudo acontecendo e tudo.
mas eu consigo mudar o meu mundo. Uhum. Aí eu mudo o meu mundo, alguém que está perto mudou dela, mudou. A gente cria um vínculo que se torna mais leve de se viver, né? Então, eu aprendo todos os dias com o mundo isso. Ser forte, mas com o meu autocuidado, eu aprendo o oposto. Então, ser o mundo vulnerável. Se permitir ser vulnerável. Exatamente. É o isso mundo, que ele falta. te forja a coisas que você vai se desconhecer em alguns momentos. Às vezes, a gente conversa sobre alguns assuntos e a gente fica naquele senso de justiça. Eu odeio, não sei o que lá. Isso não tem a ver com você. Isso não define você, mas, infelizmente, durante um tempo me definiu. Impactando, né? E quando você tem o autocuidado e o autoconhecimento, você resgata valores. Aí você fica indestrutível. Menina, aí não tem mundo, né? E eu tenho quem me guarda, que é o dono do mundo, aí fica bom demais. É exatamente isso. E o que você, enquanto mulher, deseja às mulheres? Ai, eu vou chorar. Chora que você pode fazer o que você quiser que eu deixo. Eu queria que elas se amassem tanto. Eu costumo dizer uma frase assim para elas: se vocês soubessem a força que vocês têm dentro de vocês, mas não é essa força que o mundo impõe, aonde você tem que aguentar tudo, tolerar tudo, sabe? E que eu vejo nelas, eu falo assim, gente, eu consigo enxergar que não vem de mim através da alma de vocês. E quando vocês não se olham com esse amor que eu olho, é injusto. Porque para mim fica assim, o meu trabalho é o meu ganha-pão. Sim. Mas não tem a ver só com a monetização, sabe? Vai além. Então, quando elas vêm até mim, como eu te falei, é incrível. Eu tenho uma maca vibratória que eu comprei, você não usou ela ainda não. Vou lá usar. Quando eu ligo ela, é incrível a sensação que essas mulheres têm. Imagina os ombros travados, aí elas chegam falando, aí eu comprei uma Alexa que eu coloco um louvor bem suave, eu preparo um ambiente. Quando eu ligo aquela maca, é como se eu desligasse elas do mundo externo. E é isso mesmo. Elas falam comigo assim, Paty, eu não queria sair daqui. Só que é triste, porque ali não tem que ser o refúgio delas, elas têm que fazer isso como extensão para a vida delas, que é o que eu vivo hoje. Eu tô no meu espaço feliz, eu viajo, eu tô feliz, eu tô na academia, eu tô feliz, e é isso que eu queria que elas entendessem. Então eu falo assim, se olhem mais, mas não com aquela sensação de julgamento que a sociedade já faz. Né? Exato. Já tem a sociedade que faz isso. A gente não permita. precisa, Não. chicotear ainda mais. É como se fossem escravas de expectativas alheias. E eu falo assim, você pode viver 2 vidas que você não vai conseguir sanar todas as expectativas deles. Não, e nem deve, né? A questão é essa. Mas a grande maioria vive para fazer. A gente faz isso. E o que você falou é muito legal, porque quando eu estou sendo cuidada, né? Que eu vou numa massagem relaxante, que eu estou lá nas suas mãos, é assim, gente, como eu mereço isso. Exatamente como eu isso. Eu não mereço menos que isso, não é assim? Você desliga do mundo. Você fala assim, nossa, eu tô tendo um dia de rainha. E uma coisa tão simples que a gente precisa lutar tanto para que se torne natural. Não é? Né? Então, eu queria que elas fizessem isso. Esse desafio com elas. O nosso 2024, ele tá só começando. É verdade. Não espera chegar no final do ano. Eu costumo dizer, né, que chega dezembro, aí todo mundo cheio de expectativa. Fazer meta, né? Meta. E quando chega janeiro, já esqueceu tudo. Meus filhos, os meus boletos, o meu IPVA. Não. Então, você vai começar de agora, né? Se olha no espelho. Metas pra si, né? Se olha no espelho com mais amor. Busque de Deus mesmo. Eu falo assim, se tem alguém que transborda através da gente, é Ele. E Ele vai em cada buraquinho fazendo assim, ó, e tirando as sujeirinhas que todo mundo vem colocando e organizando a casinha. E aí, imponha limites. Quando vierem até você para tentar, eu falo isso hoje, né? Eu falo assim, gente, eu aprendi a falar não tão fácil. Antes era tão difícil. Aí hoje, quando vem assim, eu falo assim,
vai pagar o meu boleto da terapia? Aham. Não vou permitir que você venha fazer nenhuma bagunça no que eu demorei a organizar. Isso mesmo. Então, não dê acesso a pessoas que não constroem nada com você. Boa. Eu costumo dizer, como que você vai Boa. criticar? Eu critico. Eu construí alguma coisa com você para criticar. Eu te conheço minimamente. Então, assim, ninguém tem o direito de te criticar se não vive o que você vive, nem constrói. E outra coisa, não só isso. Vão ter críticas? Vão. Sim. Mas não dê ouvidos. Exatamente. Entende? Sobre Dê não ouvidos absorver. para pessoas que te amam, para as Exato. pessoas que querem o seu bem. Porque Exatamente. a crítica não pode ser totalmente anulada, né? Não. Mas você tem que saber assim, tá vindo de quem? Exatamente. É de alguém que me ama, que quer o meu bem? Ou que quer só Me diminuir. me diminuir, tirar a minha paz de espírito, porque ela não consegue estar, como você falou no início, a gente só dá aquilo que tem, Exatamente. né? Em outras palavras, mas foi isso que você falou. Então, é isso. Às vezes, a gente tem que entender que muitas vezes o problema está com a pessoa. Exatamente. Não é com você. Isso. E a gente deixa de Absorve. acreditar em algo nosso que você construiu ao longo da sua vida, porque alguém te falou. Ah, você não é merecedora, você não é tão boa o suficiente. Anula o seu potencial. Exatamente. Exatamente. É por Pessoas isso que eu falo. tóxicas. Mas aí, quando você começa a se autoconhecer, é nítido, eu falo por mim, como que faz uma separação. As pessoas que não gostam de você, que não desejam isso pra você, é automático que elas não conseguem ficar perto. Não fica, não. Você já ouviu a história que não existe comunhão entre luz e trevas? A luz, ela repele a treva. Verdade. Concordo plenamente. Eu percebo assim, parece que é como se eu tivesse assim, afrontando alguém. Eu estar indo pra academia, juro. Aí, vou ali no salão, vou fazer uma coisa boba. É como se eu estivesse entrando no espaço da outra pessoa, invadindo e assim. Aí eu falo, gente, como que é notório? Né? Então, você não precisa preocupar também. Mas é o que você falou, as primeiras críticas elas vão vir, mas seja seletiva, né? Isso realmente me melhora. Eu adoro feedback. Eu adoro, eu falo assim, as minhas clientes saem de lá, eu sou a primeira a perguntar, eu falo, fulano, correu tudo bem? Tem algo que você... Porque o ser humano, ele precisa crescer. Mas ele precisa crescer a partir de observações de pessoas que realmente levam em consideração aquilo que você está fazendo, respeitam aquilo que você está fazendo, e aí você se torna uma pessoa que você fala assim, que legal, né? Porque é uma construção mútua. Eu não posso dizer que eu estou fazendo sozinho. Eu preciso delas também, né? Então, seja seletiva. É isso, a gente manda na nossa vida. Entra e sai quem a gente quer. Exatamente, só dê acesso... Bom, agora chegou a hora da dica, né? Aqui a gente tem esse quadro e a nossa convidada hoje, maravilhosa, já deu várias dicas, mas eu quero agora, Paty, que você nos fale aí quais são as dicas que você trouxe para cá hoje. Então, meninas, a Brenda falou o tempo todo, a gente estava falando sobre um banho. Talvez seja simples, né? Mas é o seu momento. Então, o que eu daria de dica para vocês? Primeiro, esse é o meu momento. Não ceda ele para nada, para ninguém. Desligue o telefone, coloque no silencioso. Eu não sei como que vocês vão preparar. Paty, mas menino, coloca o menino para dormir primeiro. Paty, mas... no final do dia, então, quando a casa estiver em silêncio, vai ser o meu momento. Leve o seu creme para o banheiro. Aprecie cada segundo, cada milímetro do seu corpo. E nós não estamos falando de sensualidade, não. Nós estamos falando de autoconhecimento. Porque quando eu não consigo me tocar e me ver, eu não me identifico mais. Então, deixa o creme. E não é aquele cremezinho mais barato de promoção, não. Vocês vão investir. Nós não estamos falando de gasto desnecessário. Isso é um investimento com você. Eu gosto. Aí passa aquele creme bem perfumado e tal. E prepara tudo aquilo. Eu tenho certeza que vocês vão começar a se olhar com mais amor. E tem uma outra dica que é dentro da estética. Opa! Geralmente, vocês fazem a utilização de um creme facial, né? Eu sempre pergunto assim, gente, qual é o creme que vocês usam? É aquele que estava mais barato na prateleira. Falo assim, gente, mas qual é o seu tipo de pele? Você não sabe nem o seu tipo de pele. A gente tem como descobrir o nosso tipo de pele, né? Então, quando você se olha no espelho, porque precisa se olhar no espelho, você percebe, o seu corpo, ele fala com você. Eu vou hidratar o meu corpo, ele tá minando óleo. Eu não preciso de colocar
óleo, eu preciso de hidratação, né? Hidratação não tem a ver com óleo. A pele tá toda craqueladinha, tá ressecada, precisa de hidratação. Então, não precisa de um esteticista para falar isso para vocês. E o creme é a mesma coisa. A minha pele, ela tá com muita oleosidade, então eu vou para cremes que são à base de gel, que vão secar mais rápido. Mas existem movimentos que são movimentos de forma assertiva para que você não deposite apenas o creme. Então, vocês vão pegar uma quantidade, vão colocar nas extremidades e vocês vão fazendo movimento sempre para cima e para fora. Não é aquela bagunça que faz, não. E nem para baixo, por favor. Por pra quê? baixo já tem a gravidade. Exatamente isso. Eu tento explicar, eu falo, gente, a natureza já está jogando tudo para baixo. Se vocês fazem de qualquer... E isso entra também o compromisso, porque você não vai fazer de qualquer maneira. Você vai pegar aquele creme, você vai fazer movimentos. E nesses movimentos que você faz, você consegue ver melhoria. De verdade. Com gradativo, a longo prazo, mas você consegue ver. Consegue drenar. Drenar é só... apalpando a olheira. Paty, tô com muita olheira. Mas precisa do toque. Tô precisando. Exatamente. Precisando E se tiver mais. com muita olheira, gente, coloca um chazinho de camomila pra gelar no final do dia. Então, já tá toda perfumada, creminho no rosto. Dia seguinte eu tenho certeza que vocês vão se amar muito mais do que vocês estavam se amando. Ai, amei essas dicas, meu Deus do céu. Nada de fazer isso, Brenda. Não, pelo amor. Cuidado, né? Pode ser rir, né? Mas não é autocuidado? Porque Claro. quando você... E é diferente, porque você chega, Parece você que reboca, massageia. não é assim? Parece pedreiro que massageia, joga. faz um carinho na sua O pele. corpo, você vê quando você né? desliza. Não, pega, joga. Verdade. É sobre isso. É tempo de qualidade. Não é jogar um creme no seu corpo, não é jogar um creme no seu rosto. É você se cuidar. É o que eu falei. Eu vou ter o maior prazer de fazer isso. E realmente eu me preocupo com esse cuidado. Sim. Tem muitas que são tão reativas que na hora que eu encosto a mão assim, elas não sabem nem receber porque elas deixaram de se tocar. Sim. Né? Verdade. E isso é muito importante. E vamos combinar, né? Vamos reforçar que o maior órgão do nosso corpo é a pele, né? Então, necessita de cuidado. Vamos nos acarinhar, sim. É. Porque a gente não precisa de ninguém para fazer Por que isso, né? A não? gente pode se cuidar dessa forma. Depositar. E é simples. Mas é o que eu falo com você. É sobre coisas simples que nós estamos fazendo de mudanças simples, tá, que são gente? acessíveis. Tá tudo dentro de casa, no finalzinho do dia, ninguém precisou sair. Aí, isso vai ser o pontapé. Começou a se olhar. Teve um dia que eu tava assim, eu falei assim, gente, tem alguém tão perfumado perto de mim? Aí eu tô assim, As meninas, porque você começa a sentir diferença em cada coisa. Você perde olfato, você perde paladar, você perde visão. Se acostuma, né? Tá tudo muito escuro, tá tudo muito turvo, não tem cheiro, porque a vida da gente fica assim e é triste. Muito, né? muito. E aí, muito. quando você tá exalando amor próprio, tudo colorido. E eu trouxe a dica do filme também, né? Qual filme? Comer, rezar e amar. Ai, amo. Gente, um spoilerzinho sobre autoconhecimento e autocuidado. Não tem como você se cuidar se você não se conhece. E realmente vocês vão viajar nessa história de se permitir. É claro que ninguém vai fazer o que acontece no filme hoje. Eu já faço, tá? Porque hoje é uma meta minha. Vou até assistir de novo esse filme. Mas algumas coisas vocês já podem fazer de alteração dentro de casa. Olha, tá vendo? Fica a dica aí maravilhosa. Eu também trouxe minha dica. Quero saber. É um texto que eu achei, autoria desconhecida, mas que diz o seguinte: autocuidado vai muito além de unhas feitas e cabelo arrumado. É sobre tirar pesos desnecessários, sobre entender suas limitações, sobre não nos culparmos de tudo e tirar um pouco a responsabilidade do mundo das nossas costas. É pintar o coração com a paz, desembaraçar as dores e cuidar da alma. É sobre sermos melhores amigas de nós mesmas. Maravilhoso, né? Acho que fecha com chave de ouro tudo que a gente conversou aqui. Perfeito. Ou seja, não é só a estética. Para de pensar que autocuidado é estética, é estar bem, é estar com a pele
esticada, linda, maravilhosa. É isso também, mas isso estar bem isso é uma consequência. é uma consequência. Eu te falo que quando dentro não funciona, fora não funciona. Não haja creme que aguente, minha filha. E nem procedimento estético. Vou te dar relatos de pessoas que eu tive que mandar para casa, encerrar o tratamento. Sério isso, tá? Porque eu percebi que elas não estavam bem emocionalmente, nada fluía, eu fazia todo o meu melhor, juro para você, com consciência de que eu tinha que ajudá-las a se conhecer primeiro. E aí depois eu falava, eu estou aqui. Porque senão você gasta uma energia em uma terra que está seca. E troca também a energia, né? Exatamente. Você acaba carregando uma energia que você Foi não o que aconteceu. Quer. Pois é. E você tava falando negócio de creme aí, gente. Eu tive um episódio que eu até coloquei lá no Uai, a Ficha Caiu no Instagram, que eu tinha ganhado uma amostra de uma marca carérrima aí, que eu só fui saber quando eu fui provar esse creme, né, pro rosto. Menina, mas pensa num creme cheiroso, que deixa a pele lisa, acetinada. Eu falei, eu mereço esse creme. Eu mereço. Aí lá vai eu pesquisar na internet. Eu mereço. Menina, o creme, gente, custava R$2.500. Não que eu não mereça, mas oi... Mas aqui... Não é pra tanto também, né? Não, e a gente também vai falar sobre. Existem situações, né, que você ganhou e tem outras prioridades. Mas assim, a empresa de dermocosmético, hoje elas me perguntam, Paty, qual é o creme que é bom? É o creme que é bom pra sua pele. Tem linhas que são super acessíveis, você não tem desculpa, mas não é também olhar pelo preço. Porque, como eu falei, tem pessoas que nem conhecem a necessidade da pele e estão colocando alguma coisa ali que não é necessária. Verdade, e aí o creme vai ser ruim, concorda? Claro. Mas não é o creme que é ruim. É a sua pele que não aceita. Verdade. Então, é sobre isso. Conhecimento de novo. Então, tanto barato quanto caro não é relacionado ao produto. É a você. Então, eu tenho certeza, quando você se entregou naquele momento de passar o creme, não era só o creme. Me senti rica nesses momentos. Ele te deu essa sensação. Mas que foi de você se cuidar, de passar aquele creme de... eu falei, a sensação. Eu falei, nossa. E que vem muitas outras amostras, né? Eu falei, eu quero chegar no nível que eu posso comprar esse creme sem culpa. Porque hoje eu não tenho coragem. Vamos achar um paralelo. E olha que aqui, tava em promoção ainda, hein, minha filha? Mas vamos achar um paralelo que seja mais acessível. Eu te ajudo nessa busca. Vamos conversar. Né? Show. Eu tô até precisando renovar meus cremes mesmo. Depois aqui ó, nos bastidores a gente vai conversar. Paty, olha, a gente já tá caminhando pro final. Quem quiser procurar seus serviços maravilhosos, gente, super indico. Já estive na mão dessa mulher. Você entra uma mulher, sai outra totalmente diferente. Onde você está? Como te acham? Por favor. Então, as minhas redes sociais, @estudiodelamore, a localização da minha sala. Eu costumo dizer, não fiquem esperando um deslumbre, mas uma extensão de uma casa confortável, aconchegante, que vai cuidar não só da sua pele, mas da sua alma também. Esse é o nosso comprometimento, é o que eu falei, né? Eu procuro trabalhar com uma estética humanizada, tentando entender a sua necessidade e direcionando você para aquilo que realmente você precisa. E eu tô ali agarradinha na PUC Contagem atrás. Faça acesso. E muito acolhedor o ambiente dela, gente. Merece vocês conhecerem. Amei, ó. Me convida mais pra ir lá, hein? Porque tô precisando ir lá. Agora massagem relaxante. Ui, delícia, amo. Nossa, esse é o momento mais maravilhoso. Autocuidado, assim, vai ser um momento. Top. Então a gente já vai encerrando. Quero te agradecer muito, Paty, a sua presença. Foi maravilhoso falar de uma coisa tão necessária que a gente julga importante, mas muitas vezes não sabe como fazer no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que quem nos assistiu, com certeza vai também mudar o olhar para si mesma, Sim. né? E começar com pequenos passos, mas que um passo vai levar a outro, né? Eu comecei com creme, depois eu não queria sair mais sem uma sombra, a sombra puxava um blush. Exatamente. E aí você vai falando, poxa, isso aqui cabe mais uma coisinha. Então, assim, quero te agradecer muito por essa experiência maravilhosa, por contar e dividir sua experiência, sua história com a gente, que inspira, com certeza. Eu te agradeço. E muito sucesso nessa área, que você consiga não só transformar esteticamente, mas internamente, como você já faz muito bem. Todas as que te procuram, né? Amém. Eu te agradeço demais. Poder compartilhar a minha história, para mim, é um privilégio.
Eu tenho que dar graças e honra a Deus pela minha vida, né? Por tudo que Ele tem feito, que só Ele sabe o que eu passei até chegar aqui. Mas se alguma sementinha já foi plantada, já valeu todo o esforço e sacrifício. É verdade. Né? Concordo com você. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço, Volte mais vezes também. Estarei aí. Bom, este foi então o podcast Uai, a Ficha Caiu, né? Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua esse bate-papo sobre esse assunto aqui lá no Instagram, no @Uai, a Ficha Caiu. Então, se você não segue, por favor, faça isso. Se não se inscreveu ainda aqui no canal, por favor, também já se inscreve, ativa o sininho, compartilha, vamos espalhar essa rede aqui para quando chegar novidade você ser aí, ó, primeiro a saber, tá bom? E para você, né, que ainda está procurando, talvez falar, né, contar sua história, trazer uma inspiração, vamos conversar, vamos sentar aqui nessa mesa aqui, né? Tô aqui para ouvir, para falar, para a gente comunicar e compartilhar experiências, tá? Então já compartilha aí com a sua amiga que precisa do autocuidado e a gente se vê em breve. Um beijo e se cuide! Até a próxima!